Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente estudo para todos nós, para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, em casa, no trabalho, onde você estiver, que Oxalá te abençoe e acompanhe conosco até o final, vale a pena, e que você possa também, junto conosco, alimentar o seu espírito. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos pelo dia de hoje, por todas as bênçãos e desafios, todas as vitórias e tribulações, e pedimos que permita que o nosso amado irmão Dr. Bezerra, com a vossa comitiva do bem, em nome da caridade divina, esteja conosco. Que assim seja. Boa noite. Um só é o bom. Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, do livro de Mateus, ele fala que alguém se aproximou do mestre e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu já ouvi dizer para ganhar a vida eterna, para alcançar a vida eterna, para conquistar a vida eterna, não é? Mas nunca havia escutado possuir a vida eterna. Maluco, né? Esse evangelho, essa pergunta, eu devolvo para vocês. O que é a vida eterna, gente? Hã? O que é a vida eterna? Essa não tem no caderno, hein? O que é a vida eterna? O que é eterno? Hã? O que é eterno é para sempre, né? É sem fim, não é? Não sei se existe infindável. É sem fim. Bom, se o que é eterno é sem fim, então o que é a vida eterna? É uma vida sem fim? Mas é uma vida sem fim, falando de que plano de existência? O plano material? Ah, muito bem, o plano espiritual. Porque no plano material, todos nós vamos, né, um dia virar pó. Ou seja, pela terra, ou seja, pelo fogo, para os adeptos ao crematório, né? De um jeito ou de outro vai virar pó. Assim eu espero, né? E desejo, né? Então, quando ele fala possuir a vida eterna ou ganhar a vida eterna, ele está falando
da eternidade. Ele está falando da eternidade, mas ele está falando, se referindo ao campo espiritual. Ou seja, ele está falando da imortalidade do espírito, né? Ele está falando da imortalidade do espírito. Como que alguém se torna imortal aqui nesse plano? Como que alguém se torna imortal aqui nesse plano? E aí, alguém tem ideia como você pode se tornar imortal aqui nesse plano? Ninguém faz ideia? O que o Tiago, o apóstolo Tiago fala? A fé sem obras é morta, não é isso? Portanto, sem obras. Sem obras, todos nós cairemos na imortalidade. Quando é que a gente fica imortal na vida das pessoas? Quando nós colecionamos, juntamos fatos, histórias, laços afetivos, quando nós realizamos obras, por mais simples que sejam, ou mais grandiosas que sejam, que transformam a vida das pessoas, a vida de alguém. Você marca a vida de alguém de maneira positiva, não é? Com feitos do nosso coração, da nossa alma, da nossa atitude. Aí você está aí construindo as suas obras. Agora, quando ele fala isso, e o mestre responde, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Olha, mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Fazer de bom para possuir a vida eterna. Fazer de bom. O que devo fazer de bom? Já está respondida, né? Acabei de falar. Agora, será que ele entendeu que tinha uma coisa para fazer, uma só coisa para fazer? Não. Fazer de bom é um combo. É um combo. Um conjunto. Não só um conjunto, mas uma vida toda. Ora, um dia na minha vida eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua. Fiz algo de bom. Não. As atitudes, tem, né, aquela piadinha, né? Como é que é? Eu ajudei uma senhora. Joãozinho, o que você fez de bom? Eu ajudei uma senhora a atravessar a rua. Até puxei ela no meio da rua e levei ela para outra calçada. Não, mas pessoas idosas você tem que andar devagarinho. O que você puxou? Ela não queria, professor. Né? Ela não queria. Então, o que é fazer de bom? É uma vida toda. É um conjunto. E ele fala, um só é bom. Um só é bom. Quem é esse bom? É Deus, né? Deus é bom? Deus é bom? O tempo todo. Muito bem. Deus é bom o tempo todo. Então, quando o mestre fala, um só é bom, o que você quer fazer de bom? Um só é bom. Deus é bom o tempo todo. Esse bom de Deus, o bom de Deus, ele está ligado à perfeição. Quer ver como é que é interessante? Quando você vai a um show, você assiste aquele show, você se encanta, você se emociona, você vibra. No final do show, você olha para os colegas e fala, nossa, o cara é bom, hein? Não é?
Você vê uma atriz que consegue, na cena que ela faz, ela consegue deixar você com raiva do personagem dela ou dela. Tem personagem que o ator faz tão bem que cola. Tem atores que eu já vi falar que quase foi agredido na rua ou em evento porque pegaram raiva da personagem que ele fez e quando viu ela, viu a personagem tão forte, tão inteira que ela fez a cena, né? E você fala, nossa, esse aí é bom, essa aí é boa demais. Essa atriz, cada papel que ela faz. Assim é um pintor, né? Assim é um poeta, assim é um cantor, assim é um profissional, que às vezes nós não trocamos por nada, né? Então, quando a gente fala, esse aí é bom, é porque o cara, a pessoa, o indivíduo, ou ele está na perfeição, ou ele está muito próximo da perfeição. O trabalho dele é perfeito. A gente até fala, né? O trabalho dele é perfeito. E não é careiro, viu? Não é assim que a gente fala? E não é careiro, não demora. Não demora, não é careiro, mas ó, se for lá em casa eu vou te mostrar. Você vai olhar para a parede, você não vai nem falar aqui. Então assim, o bom desse texto está muito ligado à perfeição. Continua. O homem perguntou, se tu queres entrar na vida, o mestre disse, observa os mandamentos. Gente, o que são os mandamentos? Nós já aprendemos isso, né? Alguém lembra de algum? Quantos eram? Aí, muito bem. Alguém lembra de algum? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não matarás. Não roubarás. Não levantar falso testemunho em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Né? Honrar pai e mãe. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cometer adultério. E honrarás. Aí eu já acho que foi a Santa Madre Igreja que colocou ali, né? Os domingos e dias de guarda. Lembra? Não tem lá aquele? Bom, a gente sabe que os mandamentos se resumem em 2. Os 10 se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é a outra parte? Isso. E ao próximo, como a ti mesmo. Agora, olha que interessante. Quando eu falo, quem foi mesmo que falou com Deus e escreveu os 10 mandamentos? Moisés? Isaac? Zacarias? A turma tá afiada aqui. Moisés. Isso. 2 pessoas ergueram a mão na hora que eu falei Zacarias. Botaram no Zacarias. Então, quando Moisés tem esse momento com Deus e volta do monte e traz a tábua rasa, a tábua dos 10 mandamentos, a gente entende que aqui estava presente um primeiro código de civilidade, ou de código penal, como a gente estudou no direito. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honrar pai e mãe. O que acontece aqui dentro? Ele está falando de conduta. Ou seja, uma das coisas que nos capacita para essa imortalidade, para a vida eterna, é a nossa conduta. Entende isso? Não tem segredo.
É o dia a dia, é essa construção, é como eu me refiro, como que eu reajo, como que eu me dirijo ao próximo, aqueles que batem a minha porta, aqueles que precisam da minha orientação, do meu conselho, do meu ombro amigo, do meu abraço, da minha palavra. É a minha conduta. Os 10 mandamentos nada mais são do que o resumo da nossa conduta. Não tem segredo. Independente do segmento religioso que for, ele está falando de conduta. Como conviver bem numa sociedade, numa comunidade, numa empresa, na fábrica, na firma, sei lá. Como conviver bem. Não vai roubar, não vai matar. Não use o nome de Deus em vão, entende? É um código de conduta isso aqui. De conduta para um povo, para uma sociedade. Se a gente tirar do contexto religioso, é isso, é um código de conduta. Tira do cristianismo, tira do contexto religioso, os 10 mandamentos é um código de condutas. Como se comportar dentro de uma sociedade, como se comportar com o próximo. E ele fala todos esses mandamentos, e o jovem responde: tenho observado todas essas coisas. Senhor, tenho feito todas essas coisas. Assim como tem gente que tem ido, não perde uma missa, nem durante a semana, nem no domingo. Não perde um culto, nem durante a semana, nem no final de semana. Não perde um xirê no candomblé, nem durante a semana, nem no final de semana. Não perde uma gira na Umbanda, nem durante a semana, nem durante o final de semana. Mas a verdadeira questão, tem vivência? Tem vivência? Tem entrega? Tem mudança? Tem transformação? Não, porque se for só para ir, tem um monte de gente que vai. É ou não é? Tem um monte de gente que vai. Ai, é de uma família muito boa, eles vão na igreja todo final de semana. Belaroba. Inferniza a vida dos vizinhos, inferniza a vida da família, fala mal das cunhadas, da sogra, de não sei quem. Não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho. Não é? E é uma das coisas, Dalva, que mais acontece na nossa sociedade, né? Se for falar de fake, então, hein? De pessoas. Fake é um falso testemunho. Destruindo vidas de outras pessoas, né? Tem um amigo meu que fez uma brincadeira com uma foto minha, que eu encontrei um outro amigo, fez uma brincadeira, mas se jogar nas redes sociais, vocês vão falar assim, como é que chama? IA, né? Não, é IA, né? Falso testemunho. Fake é um falso testemunho. Então, o que as pessoas mais fazem, ou para se dar bem, ou para levar alguma vantagem, ou para convencer outros, falso testemunho. Falar o que o outro não falou, falar o que o outro não fez. Sabe? Dando interpretação equivocada, errada, maldosa no que o outro falou ou tentou falar, sem medo das consequências, hein? Sem medo das consequências. Sem medo das consequências. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava num determinado lugar, e o chefe chegou lá logo cedo, bufando, e falou para mim: que conversa é essa que você falou, que tal lugar se recusou a dar o pão para vocês? Eu falei: não foi isso que eu falei? Eu falei que a gente compra o pão, a gente nunca pegou pão lá. Ó, diferente, né? Não deu 10 minutos que eu falei, ele já estava sabendo e já estava chegando
no setor. Falei que a gente compra pão na padaria, nós nunca pegamos pão lá onde você está falando. Distorceram bem, de maldosamente. Dentro de uma equipe de trabalho. Absurdo isso. Isso é o básico do básico, né? É o básico do básico. Então, não adianta só frequentar se não está proposto as mudanças necessárias, as mudanças diárias, as mudanças que vão exatamente nos levar para a evolução e para a evolução à eternidade. Entende? Se não trouxe mudança interior, se a fé que vive é uma fé no automático, senta, levanta, reza, junta a mãozinha, senta, levanta, reza, ou vem aqui, bate cabeça, passa pelo benzimento, não acolhe as orientações da entidade, não toma o banho de erva que lhe foi dado. Às vezes nós encontramos banho de erva por aí, ó. Ai, fulano esqueceu. Tão preocupado que estava com o benzimento. Com o combo, né? Que é o benzimento, o axé, a energia, o banho de erva, muitas vezes. A vela que se firma lá no congá, ou lá em casa, o anjo de guarda. Então, gente, essa fé no automático não nos levará a lugar algum. Essa fé que não nos traz conexão com o Altíssimo, essa fé, nossa, eu nunca senti nada. Estou dizendo que todo mundo tem que sentir alguma coisa, não é isso. Mas aqui dentro tem que ter algo, ou que te toca profundamente, ou que te silencia e você consegue se interiorizar, ou que acalma o teu coração, ou que te traga alegria. Alguma coisa você tem que sentir. E olha que eu não estou nem falando de arrepio, de vibrações. Aqui dentro tem que ter algo que te atrai para vir para cá. Não é? Não é possível você... nos meus últimos tempos, na religião que eu vivia, eu estava saindo talvez pior do que eu entrei. Não estava modificando, não estava somando, não estava adicionando nada. Eu estava... Entende? Se for para ser assim, queridos, não vale a pena. O lugar que você busca, ele tem que te motivar, te energizar, fazer você vibrar, ele tem que te encorajar, ele tem que te trazer esperança, ele tem que trazer perseverança, ele tem que cutucar a tua fé, ele tem que te colocar para pensar, para refletir, ele tem que te propor mudança interior. Nós não podemos, depois de uma longa caminhada, ou desses pequenos meses de caminhada, olhar para trás e achar que nós somos os mesmos. Já não somos mais. Algumas coisas já mudaram. Ou o modo de pensar, ou o modo de ver a vida, de ver as pessoas, de ver os acontecimentos. Um atraso passa a ser uma bênção, porque se eu chegasse naquele horário, eu ia ser o agente do acidente. Entende? Uma cirurgia que estava marcada para o dia 12, passou para o dia 18. Não esbraveje, agradeça, fala, obrigado, Senhor, obrigado, espiritualidade, gratidão, gratidão, gratidão. Porque a equipe que tem que estar lá, vai estar lá no dia 18. A equipe que foi selecionada para você, vai estar lá no dia 18, na hora certa. Então, não blasfeme. Não pragueje, não fale besteira, você não sabe de nada. É o alto aqui que sabe, é o alto que está no comando. Tal serviço não deu certo, não era para dar mesmo. Você não ia ser feliz lá não é teu lugar. Tua porta está sendo aberta para o lado de cá, você está olhando para lá. Entende essas coisas? A gente começa a olhar a vida com outros olhos. Começa a olhar os acontecimentos com outros olhos. Ai, queria tanto que tal pessoa desse certo aqui na firma. Cara, não é para dar. Vai fazer um estrago na tua equipe.
Não é para ficar perto de você, aceita. Às vezes o mundo espiritual está tirando do teu caminho e você está indo lá buscar de volta. Não, eu quero. Cara, entenda a mão de Deus. Entenda a mão de Deus. Se tem alguém que teve que aprender forçosamente a entender a mão de Deus, e ainda não 100%, mas algumas coisas eu já percebi, eu gostaria que todos que passaram por essa casa estivessem aqui. É ou não é, Fátima? Quantos e quantos filhos já não passaram por aqui? Já não beberam do meu ensinamento, do meu conhecimento, do meu amor, do meu afago, do meu acolhimento, do meu carinho? Daqui a pouco... Cara, não é para ficar, não é para ficar, e não sou eu que decido. É lá em cima que decide. Lá em cima, eu só gerencio e administro a coisa, mas eu cumpro ordens. Quando a espiritualidade fala, essa figura não permanecerá, ela não permanecerá, não preciso fazer nada, não é, Lola? Não preciso fazer nada. Uns falam, pai, posso falar com o senhor? Pode. Ah, estou me afastando, estou saindo. Outros nem falam. E aí numa gira lá, lá no outro prédio, o menino desapareceu dessa casa. Foi lá um dia, meses depois, não sei se era o baiano, se era o seu Zé que estava lá. Seu Zé, posso falar com o senhor? Pode falar. Ele me viu, eu vi ele na assistência. Ele não veio falar comigo, mesmo porque ele não pediu para sair. Aí, chegou a entidade, posso falar com o senhor? Pode? Eu queria pedir para o senhor para eu poder voltar. Ele esperou o pai da casa se apagar, a entidade descer, e falou, eu queria pedir para o senhor para voltar. O seu Zé falou, menino, quem está doente precisa de médico? Não. Quem está doente precisa tomar remédio? Não. Quem não pede para sair, tem como pedir para voltar? Ele falou, não. Ele falou, está dada a tua resposta. Você entendeu a lógica da coisa? Então, ou nós aprendamos a respeitar a ordem superior. Gente, nós estamos sob um comando, viu? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. De todos os acontecimentos, tem aquela parte que é responsabilidade de nossa e tem aquilo que não é, que é do alto. Entenda os feitos do alto. E vou falar para você que está aí acompanhando. Entenda os feitos do alto. Você não tem 100% de controle, de comando sobre a tua vida, porque ela não é tua. Simples assim. Ela não é tua. Você a vive. Você a vive. Mas na hora que o dono dela quiser resgatá-la, ele a resgata com tranquilidade. Sem avisar, tá? E termina esse evangelho, o mestre dizendo, se tu queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O problema não está em ser rico. O que o mestre quis dizer para ele é o que ele disse para cada um de nós. Ah, gente, só para avisar, a Rosimar já chegou, viu? Só para avisar, né, Rose? Esqueci de avisar. O problema não é ser rico, não tem problema nenhum. O problema são os apegos que nós vamos construindo durante a vida. Você quer ver uma coisa que nos impede de evoluir, tanto no sentido material como espiritual? Os apegos. Os apegos nos impedem de evoluir, de crescer. Adriana, vem aqui um pouquinho, faz favor. Fica de frente para lá. Abre as mãos. Junta. Não, isso. Pede qualquer coisa para Deus. Senhor, me dá tal coisa. Adriana, imagine Deus falando. Adriana, onde você quer que eu ponha? Desocupa as mãos. Você tem que se desfazer de coisas
para que novas coisas se acheguem. Obrigado, filha. Você tem que se esvaziar de coisas para que outras coisas, outras bênçãos, outros momentos, outros cenários, outras coisas possam chegar na tua vida. A gente sempre se dirige a Deus com a mão cheia, não tem nem onde colocar. E está pedindo. Tá, mas se desfaça disso, daquele outro. Eu vou te ajudar. Você tem que estar preparado para segurar, para tomar posse do que eu tenho para te dar. Senão não tem jeito. Isso tudo também é evolução. Isso tudo também é evolução. É uma caminhada, é uma longa jornada. E nós somos seres constantes em construção, em evolução, em se desfazer de algumas coisas para ganhar outras. Entende? Então que nós tenhamos essa clareza dentro de cada um de nós. O que é que eu preciso promover de desapego eu gostaria de fazer tal curso. Mas você não sabe, menina, 3 vezes por semana. É muita coisa, eu não perco minha novela por nada. Entende? Eu gostaria de ir fazer, mas você sabe, né? Tem que levantar muito cedo. Você não quer. Não é? Eu tenho que dormir. Só aquela pessoa tem que dormir. O resto do mundo não. Você entende essas coisas, esses pequenos, essas besteiras que nós falamos? E que muitos ficarão no mundo dos fracassados, dos invejosos, que acha que tudo pro outro cai do céu, mas também não quer levantar cedo, também não quer se dedicar a tais horas de estudo, também não quer nem levar a ficha, o currículo lá. Ela marcou a entrevista, 10h30. Eu almoço às 11h, como marcar a entrevista às 10h30? Quem está precisando de quem, cara pálida? A pergunta que eu faço. Eu vejo uns jovens dessa geração Nutella aí, que eu trabalho também. 1.800. Foi lá. Chamou para entrevista, lá é 1.800. E eu, primeiro trabalho, 1.800, sem formação nenhuma, eu com 2 facu. Menino, você não pegou? Não, Serginho, 1.800. Cara, onde nós estamos? É ou não é? Quantos senhoras e senhores da minha idade ou mais velhos que eu, ou no nível de pobreza que eu já vivi, quantos sapos os senhores e as senhoras já engoliram durante a vida? Porque precisava pôr comida na mesa, pagar água, luz e outras cositas mais e acudir filho. Quantas vezes você já não pensou em chutar o balde, mandar as favas, para não falar outra coisa, mas aí você lembrou que você necessitava, você precisava e você tinha que engolir aquele pão. É ou não é? Quantas vezes? Quantas vezes você não foi trabalhar com indisposição ou cansado? A juventude dizendo. Ou alguns filhos até adultos. Não, estava muito cansada, não fui não. Oi, filho. Você ia trabalhar doente, ela podia estar com febre vomitando. Mas vai para a escola, vai trabalhar. Vou falar que você não está bem, aí você Se não. com febre, com vômito. Não é? Então eu não entendo essa geração Nutella, frustração, adultos frustrados, não podem ouvir não podem ser contrariados. Esse mocinho não gostou de ser contrariado, não. Essa frase para ele, vai, desfaça de tudo e vem e segue-me. Não, aí não. Então você não quer. Né? Então que nós possamos fazer esse autoexame, né? Esse exame de consciência, repensar como que nós temos agido diante da vida, diante de nós, diante das outras pessoas. Né? Esse evangelho,
é um chacoalhão para todos nós, né? E que nós saiamos dessa fé automática. A fé que não transforma. É como eu sempre digo, a religião que não liberta não é religião. 70% das pessoas que fazem parte de igrejas, de templos, estão sendo vítimas de problemas de saúde mental. Pregadores dizendo que tudo é pecado. Pregadores dizendo que Deus não aceita. Pregadores dizendo que você é sujo, que você é impuro. Fazendo lavagem cerebral durante 10, 15, 20 anos. É um ser frustrado. Um ser que não se aceita, não consegue se aceitar diante de Deus, não consegue sentir o amor de Deus. As clínicas estão crescendo barbaramente. Saúde mental, psiquiatria, psicólogos e terapeutas estão a uma avalanche. E 70% isso tem pesquisa, viu? Não estou falando de boca, não. 70% das pessoas engajadas em igrejas estão sofrendo de saúde mental. Por essa não aceitação de Deus, porque o pregador fala que Deus não aceita, porque tudo é pecado, porque isso não pode, porque aquilo não... A pessoa não consegue ser ela. Ela não consegue aceitar a existência dela. Ela olha para ela e se sente suja, pecaminosa. Ela não pode, mas muitos dirigentes podem. Pode falar, filha. O bispo, sabe a história do bispo? Você está sabendo? O bispo, que era bispo da igreja, e depois, na tarde da noite, ele ia se prostituir de peruca. Sim. Ele era um bispo. Sim, eu vi essa nota aí. Ele alegou que ele se trajou desse jeito porque ele estava trabalhando numa investigação pessoal, particular. Mas fazia anos já que ele fazia. Ele investigava já há muitos anos. Entende? Shortinho aqui, verso popinha, eu vi. Peruquinha loura, todo maquiado, bem coladinho, não sei o que é aquilo. E salto. Vou falar que Deus não ama ele. Deus ama ele com os erros, com os acertos dele. O que ele não pode é falar para os fiéis dele que Deus não ama. Está entendendo? Como é que é? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Né? Ele já está frustrado. Tanto é que é o mais do mesmo, né? Então é isso, gente, que nós consigamos ter essa grandeza, esse olhar para a vida, se desprender dessas amarras de dogmas, de seitas e de supostas religiões, que tentam nos aprisionar numa caixinha, nos engessar. Você pode ver que na Umbanda não tem pecado, tem plantio, colheita, ação, reação, dharma e karma. É isso. Não tem pecado. Você planta, você colhe, está tudo certo. Ninguém vai ficar indicando o dedo para você. Ai, por quê? Ai. Sem drama, pelo amor de Deus. Que assim seja. Vamos agradecer, né? Vamos agradecer. Nós temos um caminhão de bênçãos para agradecer. E tem mais para chegar, mas desocupe as mãos. Né? Vamos lá. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Tu que conhece todas as nossas necessidades. Traga paz ao nosso coração. Encoraja a nossa vida, a nossa caminhada. Renova, Senhor, as nossas forças e que a nossa fé seja transformadora ao ponto de nós mesmos
não nos reconhecermos. Ajuda, Senhor, a desatar os nós que nos impede de evoluir, aos desapegos, sejam materiais, sejam abstratos, sejam de coisas, de pessoas, de situações e circunstâncias que estejam nos atrapalhando para a nossa evolução, atrapalhando a trazer leveza para a nossa vida, para a nossa alma. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Socorre-nos na Tua bondade, no Teu amor e na Tua misericórdia. Vamos agradecer a Deus Pai pelo nosso trabalho de hoje, pelo nosso aprendizado. Que a luz divina nos cubra, nos encharque, nos revista. Agradecer ao nosso amado irmão Dr. Bezerra pela Tua presença, pela Tua luz e toda a vossa comitiva. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite.